Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a arquitetura MVVM, que ela é amplamente usada em projetos mobile, onde a interface do usuário é muito complexa e você tem a necessidade de separar as responsabilidades da interface do usuário, das regras de negócio e etc. para facilitar a testabilidade, manutenção. E enfim, essa sigla MVVM significa Model, View, View Model, que são os três componentes que sustentam essa arquitetura, né? E eu vou explicar cada um deles aqui embaixo. Vamos começar aqui desenhando os três e vamos nomeá-los. Esse aqui é a View. Esse aqui é o nosso View Model. E esse é o nosso Model. Beleza? Vamos começar falando da View. A View ela é responsável basicamente pela UI, pela interface do usuário. Ela tem a função de receber os dados e mostrar eles na tela. Então é bom frisar que a View ela não deve lidar com regras de negócio. É bom deixar isso frisado. A única função dela é receber os dados de algum lugar. Ela não precisa saber de onde e só exibir isso para o usuário. Beleza? Vamos pular View Model, vamos falar direto do Model. A função do Model aqui é lidar com as regras de negócio e o acesso aos dados da aplicação, seja por uma comunicação com o banco de dados ou uma API externa, seja o que for, depende do seu contexto aí. Então, é ela que vai lidar com acesso ou obtenção dos dados, seja por banco de dados, API, etc. E a View Model, por último, ela tem a função de ser uma ponte entre esses dois carinhas aqui, entre o View e o Model, beleza? Então, vamos supor que um usuário ele quer ter acesso ao perfil dele, sei lá. O View Model ele é responsável por chamar o Model, que é responsável por buscar os dados desse usuário, devolver a informação, e o View Model, novamente, ele formata isso de forma que a View consiga entender e exibir esses dados para o usuário, tá? Então, o View Model é a nossa ponte responsável por intermediar as informações entre a View e o Model, beleza? Responsável por intermediar, processar, enfim. Basicamente é isso, uma exemplificação aqui dessa arquitetura. E o fluxo ele sempre vai ser o seguinte: será feita alguma requisição na UI, o usuário vai pedir por algum dado ou vai criar alguma coisa, enfim. E o View Model vai fazer a ponte, vai mandar para o Model, o Model vai buscar os dados ou inserir os dados, seja o que for, devolver para a View Model, que vai intermediar esse processo, transformar os dados para que a View consiga ler. Então é um processo de mão dupla. Ele começa indo e termina voltando. Basicamente é isso, e agora a gente vai criar um exemplo simples de autenticação aqui para a gente ver como que funciona isso na prática, beleza? Vamos lá então. Beleza, a gente pode começar então a criar o nosso exemplo, que eu falei que vai ser um exemplo de autenticação. A gente vai simular um login aqui, coisa bem simples. E até agora eu só criei um projeto React Native, utilizando o Expo. Instalei o Axios e botei aqui na tela principal um Hello World, por enquanto foi só isso que eu fiz. E a gente vai começar criando a pasta source e vamos começar pelos models. E eu vou criar aqui um arquivo authModel.ts. E como o model ele é responsável pela nossa lógica de negócio, eu posso vir aqui e criar a tipagem do nosso user, tá? Que vai ter um ID, um name e um e-mail. Beleza? Vou criar também uma interface para tipar a chamada do nosso método de autenticação, que a gente precisa enviar para se autenticar, que no caso é e-mail e senha. Beleza? E vou criar em si a nossa
função assíncrona de autenticação, authenticate. E ela vai receber os nossos authprops e retornar. Vamos por enquanto deixar sem retorno. E vou pegar aqui o e-mail e a password, beleza? Aqui dentro dessa função a gente vai fazer uma chamada para o nosso back-end, que por enquanto a gente não tem. E depois a gente vai retornar essa resposta, beleza? Eu já tenho o Axios instalado, então eu vou vir aqui criar uma pastinha services api.ts. E em off eu deixei um servidor rodando aqui, que a única coisa que ele faz é criar uma rota post/sessions. Aqui eu tenho um usuário pré-definido, e se o e-mail e a password que eu enviar nessa requisição for igual a desse usuário aqui, ele me retorna o status 200 e meu usuário. Se não bater, ele me retorna o status 400 e um erro invalid credentials, beleza? É só isso que essa API faz, mas para simular o nosso back-end. Então aqui eu vou exportar uma cons API, que vai ser um axios.create, para a gente se conectar no nosso back-end. E nossa base URL vai ser 192.168.15.7 e a porta que eu coloquei lá no back-end. Tenho que lembrar do protocolo aqui, beleza? E por que eu não posso colocar localhost aqui, tá? Se você não sabe, isso aqui a gente vai abrir o nosso emulador de Android aqui. E se eu colocasse localhost, ele ia tentar pegar o IP do celular, do emulador, tá? E não o IP local da minha máquina que eu quero, que é onde está rodando o meu servidor. Então o localhost ele vai mudar de escopo quando ele estiver executando dentro do celular. O localhost dentro do celular seria o localhost do celular, mas não é lá que está executando o meu servidor, é no localhost da minha máquina, do meu computador, beleza? Então é por isso que aqui eu boto o IP do meu computador, IP local. Vou salvar. Agora eu venho aqui e importo essa API e vou fazer um post para a rota sessions, beleza? Enviando o meu e-mail e a minha password. E isso aqui vai me retornar o nosso user, tá? Pronto, o nosso model está basicamente concluído. Agora a gente pode partir e criar a nossa view. Vamos lá, eu vou criar aqui a pasta views e vou criar login view.txt, beleza? Vou exportar uma função login e vou retornar uma safe area view. Beleza? Aqui dentro eu vou retornar uma view, que vai ser o container do formulário, e eu vou criar uma label mais um text input, e isso aqui 2 vezes porque é para e-mail e senha. Então aqui eu vou colocar e-mail, no de baixo eu vou colocar password, e isso aqui eu posso remover. Beleza? Vou só importar essa galera toda aqui. Faltou o text, e aqui eu fiz cagada. Na verdade é assim, beleza? No text input aqui eu vou colocar um placeholder johndoe@example.com. Aqui eu vou colocar um placeholder de vários asteriscos e vou adicionar um secure text entry, porque isso aqui vai mascarar as caracteres do input, tá? Beleza? Agora a gente vai simular aqui que a gente tem um hook que chama useAuth view model, beleza? É um hook que a gente vai criar, e como eu já dei o spoiler aqui, ele é o nosso view model. É a camada responsável por comunicar o nosso model com a nossa view, tá? E o que ele vai ter aqui? Basicamente, os estados que o nosso sistema de autenticação vai usar. Que no caso seria o estado de e-mail, o de setar o e-mail, password, set password. Eu posso criar um estado de isLoading para saber se a autenticação está ocorrendo, e vou criar uma função também de onSubmit, beleza? E vou passar para essa galera aqui. O value vai ser email, onText, onChangeText vai ser set email, e a mesma coisa aqui para o password, beleza? Show. Opa, aqui é set password. Agora eu vou colocar um botão aqui embaixo que eu esqueci, que vai ser um touchable opacity. Vou importar ele e ele vai ser desabilitado se o isLoading for true. Aqui eu vou colocar um text fazer login. Beleza?
E quando ele for pressionado, eu vou chamar a nossa função onSubmit. Pronto, estou usando todos os estados que eu criei aqui. E agora a gente pode partir para a criação do nosso ViewModel. Então eu vou vir aqui na pasta Source, criar uma pasta ViewModels e criar o nosso hook, useAuthViewModel.ts. Vou exportar ele aqui. Beleza, e aqui sim vai conter os nossos estados de e-mail, que vai ser inicializado como uma string. O de password vai ser a mesma coisa. Opa. Beleza, o isLoading, que ele vai ser inicializado como false. E vou criar a nossa função, esse asynchronous onSubmit. Beleza? Por enquanto ela não vai retornar nada. E aqui eu vou retornar um objeto com todas essas propriedades para que a gente consiga acessar no nosso view, beleza? Vou retornar inclusive a função onSubmit. E note aqui que eu não estou retornando esse setIsLoading, tá? Porque veja bem, não é função da nossa view setar se o usuário está carregando ou não está. Se a autenticação está rolando ou não está, percebe? Não é função da nossa view. Então eu posso ter esse encapsulamento, essa segurança a mais de nem passar esse item aqui para a nossa view ter acesso, beleza? Basicamente é isso. E vamos começar a trabalhar na nossa função aqui. Primeiro eu vou criar um try-catch e vou botar um finally também. Independente do que acontecer, eu quero que no final de tudo ele sete o loading para false e no começo para true. Tá? Aqui a gente vai fazer a nossa chamada para o back-end, que é o nosso model authenticate, que ele aceita e-mail e password que vem do nosso estado, que também está interligado com a view. Então perceba que aqui a gente está fazendo o intermediário, meio de campo entre a view e o model, beleza? Isso tem que ficar bem claro para você. Aqui a gente tem data como retorno e dentro desse data a gente tem e-mail ID e name, que é o nosso usuário. Então eu vou renomear isso aqui para user, beleza? Se tudo der certo, eu vou mandar um alert do próprio React Native com o nosso usuário em JSON, formatado, belezinha. Se der erro, eu vou conferir. Se for um erro de instância do Axios Error, eu vou também mandar um alert do React Native, só que ao invés do user, eu vou enviar o error.response.data. Beleza? E caso contrário, eu vou só setar o... Caso contrário não, né? Quando tudo isso aqui terminar, eu vou setar o load como false. Eu acho que é isso. Agora a gente só importa o useAuthViewModel e beleza. É para estar tudo funcionando. A gente só precisa vir aqui no nosso app e importar a nossa view de login, que é esse carinha aqui. Opa, esse carinha aqui. E eu vou inicializar aqui o nosso app agora, dando um npm run Android. E vamos aguardar o nosso emulador abrir e a gente testa tudo para ver se está funcionando, beleza? Beleza, a nossa aplicação abriu aqui. Eu não sei se dá para enxergar, mas eu vou tentar dar um zoom na edição. Aqui tem o nosso campo de e-mail e nosso campo de password, beleza? E eu vou colocar o e-mail que o nosso backend está esperando, que é johndoe@example.com. E a password que ele está esperando é 123456, mas eu vou botar um set só para a gente ver o que acontece em caso de erro, tá? Fiz login aqui. Ó, ele me deu um alert invalid credentials, que é exatamente o que a gente mandou o nosso ViewModel fazer em caso de erro, tá? Se eu vir aqui dar um OK, voltar na senha e apagar uma caractere para a senha ficar correta, faço o login e beleza, ele retornou aqui o nosso usuário completinho, tá? E é isso, esse é o nosso exemplo de MVVM, um exemplo bem simples, só para você entender, bem visual mesmo, como que fica essa separação. É óbvio que vai ter casos que a complexidade vai ser muito maior, mas pelo menos serve como uma boa introdução para você ver do que se trata, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. E é isso, até a próxima, valeu!